Ó, a primeira, Elinei, Paulo, Jair Vieira, Glória, Joela, Karine, ó, bom dia. Estamos aqui, o cenário já está diferente, claro, é um novo dia. Hoje é quinta-feira, 30 de abril, esse dia foi o dia que fez o Senhor e continuamos na sua presença e não tem para onde fugirmos. Sabia disso? O próprio salmista, no Salmo 139, ele faz uma declaração muito linda, que ele declara: para onde, Senhor, eu me ausentarei? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu descer às partes mais profundas da terra, lá estás. Em uma certa ocasião me perguntaram, quem conhece meu dia a dia e um pouco da minha trajetória, me disseram assim: Neuci, como é que tu aguenta toda essa situação, os desafios, os compromissos? Eu respondi: para onde eu irei que eu não terei que ser o Neuci, o pastor, o apóstolo, o gestor, o pai, o irmão? Para onde eu irei que eu possa botar uma máscara, né? Eu não sou político. Agora estão brigando a andar de máscara na rua, né? Depois começou a cair as máscaras dessa política comunista aí que quer governar. Agora a população vai ter que usar. Tem algum sentido, sim. Claro que onde tem a epidemia temos que ter um cuidado maior. Mas se não tem, se o vírus não está, se os ares não estão contaminados, qual é a necessidade? Para onde você pode ir, mesmo de quarentena, meu irmão, minha irmã? Você continua sendo, você não vai trocar o nome. Não importa para onde você for, diante de Deus você continua com o mesmo desígnio, com a mesma responsabilidade, com o mesmo dever de ter que prestar conta da sua vida. Dá um clique aí para seus amigos, familiares, vamos nos unir, vamos sermos mais, porque à medida que, a não ser que o que eu falo, o que eu estou transmitindo, a não ser que essas minhas lives não tenham valor ou proveito. Se tem proveito, manifeste amor e compartilhe com os outros. Se não tem proveito, então receite para inimigos, que aí então, com certeza, para alguma coisa pode servir. Tá bom? Então, meu querido, minha querida, tem como se esconder de Deus, mesmo você abandonando o compromisso na casa do Senhor, o decreto de calamidade, será que você pode levar lá no dia que o Senhor lhe chamar? Vinde, mostra as tuas obras, presta conta do desígnio que eu te dei, do projeto de vida que eu te dei, do propósito para o qual eu te gerei e te oportunizei a desenvolver. Você pega uma cópia. Meu irmão, minha irmã, arruma uma cópia do decreto. Olha, Senhor Deus, no período, no ano de 2000, do mês tal ao mês tal, aliás, não vai ficar só dentro de 2000, não. Porque espíritos não morrem e os projetos do diabo nunca se esgotam. E o comunismo nunca desiste. Ele tem um propósito. Sim, é o comunismo que está preparando o cenário para o governo do anticristo. Então, os irmãos que são cheios, são tão legalistas,
tão cheio de razão. Ah, o pastor, eu não concordo com o que o pastor está fazendo agora do púlpito ou desses expedientes, um palanque. Sim, eu trabalho para o reino de Deus. Eu pergunto, este mundo está servindo quem? Os políticos que desviaram o propósito estão servindo a quem? Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu não posso falar de política. A vida é uma política. Pois é, a tua política é ser falso. Se você não confronta quem está errado, se você não manifesta as convicções que você tem, se você não traz a luz da palavra que iluminou a sua vida e você, com a luz dela, procurar iluminar outras vidas, você está fora do propósito. Você, se você fosse um empregado e eu seu patrão, eu já estaria lhe vendo. Esse fulano ele não trabalha pela empresa, ele só dá despesa. Ele não luta pela visão da empresa, ele só está ali preenchendo espaço. Agora eu pergunto, a que reino você pertence? Ao de Deus ou o reino deste mundo? Você luta por qual reino? Este mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Foi Deus que criou, mas quem está tentando governar e implantar a sua maneira de ser e querer tirar proveitos para si, é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus não é criador. Ele é usurpador. Ele é pirateador. Ele é enganador. E a missão dele, sabe o que é? Roubar, matar e destruir. E esse Covírus aí está sendo um excelente serviço dessas três realizações: matar, roubar e destruir. Quem não se cuida, o Covírus está matando. E o que ele está roubando? Sim, o seu emprego, a sua fonte geradora de recurso, a sua fonte da onde você ganha o seu pão. O que ele está destruindo? A fé dos que não colocam Deus em primeiro lugar. O diabo está destruindo a fé. E as pessoas nem estão se apercebendo. Ontem alguém ainda brincou comigo, perguntando, que Deus fulano, ciclano, quanto tempo? Já está fechando 2 quarentenas e não aparece? Pois é. E se criar e se estender essas quarentenas por mais algumas vezes, eles vão até esquecerem que um dia fizeram parte da igreja, que um dia foram salvos, que um dia tiveram seus pecados perdoados. Até tem um texto que me vem ao espírito agora, que me chama muito a atenção, em 2 Pedro, capítulo 1, olha o que diz, eu gosto muito de falar, porque esta experiência aí, esse ensino de Pedro, foi uma resposta que Deus me deu um tempo atrás, que eu era muito inculcado e eu era muito ligado às fraquezas de Pedro. Por que Pedro negou? Por que Pedro... Então, Pedro tinha uma ligação com o número 3. 3 vezes Pedro negou. 3 vezes o galo canta. 3 nomes tinha Pedro. 3 pessoas procuraram Pedro quando ele estava lá na casa de Cornélio. 3 horas da tarde, Pedro entrava no templo e teve a cura, aquele milagre. E o número 3 me perseguia muito e era uma dúvida. E um dia o Espírito de Deus me mostrou que enquanto Pedro não amadureceu, ele tinha
essas limitações. Mas depois que a sua fé construiu uma maturidade para a sua vida, ele chegou até o número 7. Perfeição. Ele se aperfeiçoou. Olha o que diz lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, ele fala sobre as grandes virtudes cristãs. Virtudes devem serem desenvolvidas. Ninguém nasce virtuoso. Nós nascemos com capacidades para desenvolver virtudes. Olha o que diz aqui. Pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas, observem, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E o que ele nos deu mais para confirmar? Pelas quais nos tem dado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado ou se livrando da corrupção e das paixões mundanas. Então, pelo desenvolvimento dessas virtudes e pelas promessas que ele nos fez, o Senhor nos propõe a fazer uma troca. Porque na vida tudo é uma substituição. À medida que você encontra, que você vê que o reino de Deus é melhor. Por exemplo, você porventura não faz da sua vida profissional, quando aparece uma oportunidade melhor de trabalho, você não troca por causa dos resultados? Será que não está na hora de você trocar alguma coisa para ter melhores resultados? Que resultado a sua falsa religiosidade tem lhe dado? Que resultado as influências que você tem recebido de seus amigos e até mesmo de seus familiares? Que resultado os seus legados familiares hereditários têm dado como benesses, como soluções para a sua vida? O Senhor propõe. Se nós desenvolvermos a natureza divina, as paixões e as corrupções que há no mundo, que nos assediam, elas vão enfraquecer e o reino de Deus em nós irá se fortalecer. E observe o que ele diz assim, o verso 5 do capítulo 1 de 2 Pedro. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, por isso que quando se encontra algo valioso, precioso, importante, necessitamos sim sermos diligentes, determinados. Não ficar esperando que as coisas venham a acontecer ao natural. Não. Ao natural acontece só o mal. Faça uma experiência. Você que tem o seu quintal, vá lá no seu quintal, prepare uma terra. Não plante nada, nenhuma cultura importante. Não plante uma verdura, não plante nada. Nada proveitoso. Mas só mexa na terra. E observe, uma semana, 15 dias depois, o que nasceu ao natural. Será que nasceu um pé de feijão, um pé de milho? Será que nasceu uma alface, uma cenoura, uma beterraba? Será que nasceu um pé de tomate? Ou nasceu uma cebolinha, uma urtiga, um inso, uma coisa improdutiva? Pois é, enquanto sua vida não receber a semente da cultura do reino, sua vida, minha vida, nossa vida, se nós não absorvermos a semente do reino, nossa vida irá produzir coisas da velha natureza.
A velha natureza carrega, sim, a semente do pecado. Porque o pecado de Adão é original, é hereditário. Cada um herda. Nós nascemos em pecado. O rei Davi, o salmista Davi, ele falou: em pecado eu nasci, em pecado me gerou minha mãe. Por isso que ele lutava contra o pecado. E ele, quando ele era vencido pelo pecado, ele passava em revista novamente. Ele começava a trabalhar o seu coração, pedindo que o Senhor renovasse o seu espírito, que o Senhor não tirasse o espírito dele, da pessoa dele. Ele lutava buscando como vencer, como criar espaço para a cultura do reino se desenvolver. Por isso, olha o que ele diz aqui: reunindo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. Porque uma pessoa que desenvolve virtudes, que sobre a fé desenvolve as virtudes, e uma pessoa virtuosa, ela ainda quer melhorar as virtudes. Uma pessoa que se qualifica sempre deseja e busca e luta para melhorar ainda mais a sua qualificação. Uma pessoa que tem bons resultados luta para que esses bons resultados que está tendo ainda venham a melhorar mais e mais. Então, por isso que a fé precisa ser desenvolvida, a virtude sobre ela. Você se esforçar para fazer com excelência aquilo que você crê. E você vendo os resultados da excelência, você ainda vai buscar conhecimento. Ah, mas aqui é o conhecimento de Jesus. O Jesus que eu creio que é Senhor da minha vida, que é Salvador da minha vida e da sua. É o melhor coach, é o melhor mentor, é o melhor Senhor, é o melhor mestre, é o melhor psicólogo, é o melhor companheiro, é o melhor amigo. Então busque o conhecimento de Jesus, que com Jesus, disse Paulo, Deus nos dá todas as coisas. Todas as coisas são dadas a nós através de Jesus. Pastor, por que eu estou em falta? Porque falta melhorar o seu relacionamento com Jesus. E o verso 6 diz que depois de você ter um conhecimento, esse conhecimento vai produzir em você o domínio próprio. E o domínio próprio vai lhe tornar uma pessoa comprometida, perseverante, uma pessoa continuadora, uma pessoa que não desiste, uma pessoa firme. E a perseverança, sabe o que vai produzir em você? Humanismo, piedade. O que é piedade? A piedade é dó, que Deus tenha piedade de mim. Piedade é um sentimento de pena. E como é que você vai interagir e ser solução e ser semeador e investir para o seu futuro? À medida que você investe nos outros. Você não quer que Deus tenha piedade de você? Piedade é uma semente. Tenha piedade de seu irmão, de sua irmã. Tenha piedade do fraco. Tenha piedade do necessitado. Porque à medida que nós fazemos pelos outros, são semente que plantamos para nós mesmos colhermos. À medida que eu trato os outros, eu sou tratado por Deus, recompensado por Deus. Eu recebo a recompensa de Deus. Quando faço bem, eu recebo bem. Quando eu faço coisas não boas, o que eu vou receber? A recompensa do que eu fiz. Isso é uma realidade, não adianta inventar outra coisa aí não. Não. Nós somos livres sim para semear,
mas não somos livres para colher. Quer que Deus tenha piedade de você? Aprenda a ter piedade dos outros. E o que a piedade produz? Fraternidade. É coisa interessante, né? E a fraternidade produz o amor. Ah, Deus, enche meu coração de amor. Muda. Vou mudar. Está disposto a se tornar verdade isso que eu estou lhe falando? Faça com excelência aquilo que você crê. O que significa isso? Desenvolva sobre sua fé a virtude. E você vendo, então, que virtude construída em cima de conceitos de fé vai exigir de você uma ampliação, que é o conhecimento que traz. Ah, vindo o conhecimento, você vai então já tirando de você uma capacidade que estava adormecida, chamada domínio próprio. E a pessoa que tem domínio próprio não se deixa atingir, não se deixa dominar. Eu pergunto meu irmão, minha irmã, que já está fechado 2 quarentenas que não os vejo. Você me vê, mas eu não estou te vendo. Ah, você tem domínio próprio? Quem tem domínio próprio sabe de onde vem a força maior. E cada um vive dentro da fé que tem. Se você crê em calamidade pública, você está em calamidade pública. E a sua fé é uma calamidade pública. Por que é pública? A igreja já não está mais lhe vendo. Que dê a sua função no corpo. Que dê o seu relacionamento no corpo. Ah, eu estou em obediência. Eu também estou em obediência. Só que a inteligência nos ensina qual é a autoridade maior. O inteligente sabe escolher a quem obedecer. E quando se está debaixo da autoridade maior, as autoridades menores vão também nos respeitar pelo fruto e pelo resultado na nossa vida. Que Deus abençoe. Mas vamos adiante aqui. Então a piedade constrói a fraternidade o amor. Mas observe aqui uma coisa muito interessante que diz assim: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais. Você tem fé? Você tem virtude? Você tem conhecimento? Você tem domínio próprio? Você tem perseverança? Você tem piedade? Você tem fraternidade? Você tem amor? Essas coisas existem em você? Essas coisas existem na sua vida? Eu estou falando com você. Pergunte para você. Essas coisas existem em mim? Porque essas coisas existindo e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Por que você está inativo? É grupo de risco? Cuide da sua saúde. Fica em casa. Não é grupo de risco? Por que está inativo? Você quer que as bênçãos do reino também se tornem inativas, que não atuem na sua vida? Brinca com essa situação. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, que recompensa, sim, cada um segundo as obras. Não brinque. Não te faça de coitadinho e coisa e tal. A falsa religiosidade encontra motivos para se justificar. Mas os filhos de Deus procuram oportunidades para melhorarem. Oportunidades para melhorarem. Espera, continua assim, para ver quanto tempo vai ter aquela ajudazinha que você pode ficar trancafiado, mamando na ajuda do governo. Não sou contra isso.
Isso é para socorro. Mas socorro em tempo oportuno. Se acostumar a não trabalhar, isso não é tempo oportuno, não. Isso é construção maligna. Isso faz parte daquele que tem a missão de roubar o seu emprego, matar sua fonte de recurso e destruir sua vontade de viver, lutar e vencer. Que Deus tenha de nós misericórdia. Então, em quem essas virtudes estão presentes, nunca fica inativo nem ocioso, nem infrutífero, mas ele tem sempre um crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego. Infelizmente, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Incrédulo é aquele que se recusa a crer na palavra. Em alguma coisa você está crendo. Porque se você resiste à palavra, é porque você está crendo. Arrumou uma substituição, uma justificação, uma justificativa paliativa. Essas justificativas paliativas não valerão nada diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia, meu irmão, minha irmã. Não brinque, não brinque. Você é responsável por você. Não brinque. Deus está oportunizando para você aprender, se fortalecer, se tornar um guerreiro, se tornar mais sábio, para aprender a buscar solução, pois são nas dificuldades as melhores oportunidades para fazermos a diferença. Então, aquele que essas coisas, que as virtudes não estão presentes, se torna cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E o verso 10 diz: por isso, irmãos, procurai diligentemente, cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quer ser salvo? Lute pela sua salvação. O que era impossível aos homens fazerem para serem salvos, Jesus fez. Mas o que é possível eu fazer, e se eu não fizer, estou jogando fora a oportunidade de minha salvação. Deus abençoe, conforte seu coração, que desperte o seu espírito e que lhe dê uma disposição de alma. Vença os ranços de sua alma. Não deixe sua alma governar você, porque emoções são ações de alma. E quem educa a alma tem inteligência emocional, tem domínio próprio. Até amanhã. Deus o abençoe, em nome de Jesus.